eu vou resolver uma questão de validade de argumentos. Então vamos ler aqui a questão. Considere as seguintes premissas. Premissa 1. Quem tem medo não vive. Premissa 2. Quem é atleta não está doente. 3. Quem não está doente vive. Vamos ver o que se pede na questão. Encontre a alternativa correta de acordo com as premissas acima. Então aqui está pedindo a alternativa correta. Então, para resolver esse tipo de questão, a gente vai olhar aqui para as premissas e ver qual seria o conectivo lógico. Então, se analisarmos bem, a gente vai perceber que aqui seria um condicional. Nesse quem aqui, a gente já percebe que é um condicional. Então, se as premissas é um condicional, então a gente poderia dizer da seguinte forma: se tem medo, então não vive. A 2, se é atleta, então não está doente. Se não está doente, então vive. Então, para resolver isso aqui, a gente vai colocar aqui a tabela da condicional, né, para ficar mais fácil de entender. Um detalhe bastante importante é que, para resolver essa questão, a gente aplica o método da redução ao absurdo. Porque, assim como mostra a tabela, para ter o valor lógico falso, né, na tabela da condicional, só tem uma condição, só existe uma condição. A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Então, para resolver aqui, a gente vai testar cada alternativa, né? A gente vai considerar, vai testar, né, como se elas fossem falsas. Por quê? Porque vai ser mais fácil, mas já que só existe uma condição, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então a gente vai testar uma por uma. Se houver alguma divergência nas premissas, né, na hora de julgar o valor lógico de cada uma, então estaremos errados, né, pois a alternativa não é falsa, e sim ela seria verdadeira. Então, por que ela tem que ser verdadeira? Porque nesse tipo de questão, as premissas, elas sempre serão verdadeiras. Então, vou colocar aqui cada uma como verdadeira. Sempre serão verdadeiras. Pronto, coloquei aqui, né? As premissas, elas sempre serão verdadeiras. Então, depois que a gente fizer o teste e verificar o valor lógico, se houver alguma divergência, então significa que a alternativa ela não é falsa, e sim verdadeira. Então, vamos testar aqui. Primeiro, a alternativa A. A gente vai ter que colocá-la como falsa, né, e fazer o teste. Alternativa A. Quem não está doente é atleta. Como é um condicional, é o mesmo que a gente dizer: se não está doente, então é atleta. Então aqui, como a gente vai atribuir um valor lógico falso, a primeira proposição, não está doente, a gente vai considerar que é verdadeira, e a segunda, é atleta, a gente vai considerar como falsa. Pronto, então vamos conferir agora. A gente vai olhar para as premissas e ver se tem alguma proposição semelhante para julgarmos se elas são verdadeiras ou falsas, né, de acordo com a letra A, né, de acordo com esse julgamento que a gente fez, né, se é verdadeiro ou se é falso. Então, vamos analisar a premissa 1. Na premissa 1, não tem nenhuma proposição semelhante. Então, vamos ver a premissa 2. Na premissa 2, nós temos
quem é atleta não está doente. Então, nós vimos aqui que na primeira proposição, quem é atleta é igual à segunda proposição da alternativa A. Então, se na alternativa A é atleta é falso, então aqui a gente vai atribuir, né, vamos julgar ela também como falso. Ainda aqui na mesma premissa, nós temos aqui na segunda proposição, não está doente. Na alternativa A, nós temos também aqui não está doente. Então, como é igual, né, a gente vai dizer que ela também é verdadeira. Igual à alternativa A. Vamos analisar aqui agora a premissa 3. Na premissa 3 nós temos também não está doente, na primeira proposição. Então é igual ao que a gente acabou de fazer, né? Então, se na alternativa A não está doente é verdadeiro, aqui também será verdadeiro. Pronto, como a gente não tem mais nenhuma proposição semelhante, a gente vai verificar o valor lógico de cada premissa e ver se tem alguma divergência. Se houver alguma divergência, né, se for diferente, se o valor lógico de cada uma delas não for verdadeiro, então significa que a alternativa A, que a gente está fazendo o teste aqui, colocou como falsa, está errada. Ela não é falsa, e sim verdadeira. Então, vamos verificar o valor lógico. Na premissa 1, por enquanto não tem como julgar, né, não tem como ver. Vamos para 2. Se a primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira, então o valor lógico será verdadeiro. De acordo com a tabela, a primeira está aqui falsa e a segunda é verdadeira. Então o valor lógico é verdadeiro. Vamos para a premissa 3. Na premissa 3, para se ter o valor lógico verdadeiro, se a primeira proposição for verdade, a segunda tem que ser verdade também. Aqui, primeira linha da tabela. Então vamos colocar a verdade aqui. Pronto, agora a gente pode verificar a premissa número 1. Então, na 1, nós temos aqui não vive, que é igual à segunda proposição da premissa 3, que tem vive. Se aqui vive é verdadeiro, então aqui não vive está negando, é o oposto. Então vamos colocá-la como falsa. E para se ter um valor lógico verdadeiro, de acordo com a condicional, né, a tabela da condicional, se a segunda proposição é falsa, significa que a primeira também tem que ser falsa, para ter o valor lógico verdadeiro. Então, após analisar o valor lógico de cada premissa, todas foram verdadeiras. Como não houve nenhuma divergência, significa que a alternativa A, ela realmente é falsa. Vamos resolver a questão, a alternativa B. Vou apagar aqui. Alternativa B. Vamos testar se ela é falsa. Alternativa B. Quem está doente não vive. Como é um condicional, podemos dizer assim: se está doente, então não vive. Então, na condicional, a primeira proposição não está, quer dizer, está doente é verdadeiro, e a segunda proposição não vive é falso.
Pronto. Feito isto, agora a gente vai olhar para as premissas e vamos comparar, né? Vamos julgar de acordo com o que a gente fez aqui. Vamos julgar se é verdadeiro ou falso. Então, na premissa 1, nós temos aqui: quem tem medo não vive. Temos não vive. Se na alternativa B, não vive, deu falso, e é igual ao que tem aqui, então aqui também será falso. Na premissa 2, nós temos aqui: quem é atleta não está doente. Então temos aqui a segunda proposição: não está doente. Então essa proposição aqui, não está doente, ela está negando o que diz lá na alternativa B. Na alternativa B diz está doente. Então, se aqui diz que está doente é verdadeiro, e aqui na premissa 2 está negando não está doente, então a gente vai ter que colocar ela como falsa, porque aqui diz que é verdadeiro. E se está negando, então aqui é falso. Da mesma forma, nós temos aqui na premissa 3: quem não está doente vive. Então, não está doente, né, da mesma forma aqui, também será falso, pois é o inverso do que tem aqui na alternativa B. Se aqui é verdadeiro, então o inverso vai ser falso. Aqui também na premissa 3, né, nós temos a segunda proposição, vive, que diz vive. Então, se na alternativa B não vive é falso, então aqui na terceira premissa, vive será verdadeira. Pronto, como não tem mais nenhuma proposição semelhante, né, então a gente vai verificar o valor lógico de cada premissa. Então, como eu já falei, se o valor lógico de alguma dessas premissas for falso, então significa que a alternativa aqui ela não é falsa, e sim verdadeira. Então vamos fazer o teste, verificar o valor lógico. Então na premissa 1, se a segunda proposição foi falso, é falso, e para a gente ter o valor lógico verdadeiro, então a primeira proposição ela tem que ser falso. Vamos colocar falso aqui. Então está aqui, de acordo com a tabela, falso e falso, valor lógico verdadeiro. Então aqui na premissa 2, né, que é do mesmo jeito, né, se a segunda proposição é falso, para se ter o valor lógico verdadeiro, a primeira também tem que ser falso. Então, de acordo com a tabela, falso e falso, valor lógico verdadeiro. Na premissa 3, nós temos aqui a primeira proposição falsa e a segunda proposição verdadeira. Então, aqui na linha 3 da tabela, falso e verdadeiro, valor lógico verdadeiro. Pronto. Então não houve nenhuma divergência, né, no valor lógico de cada premissa, então significa que a alternativa B ela é falsa. Pronto, já limpei tudo. Agora vamos testar a alternativa C. Vamos testar se ela é falsa. Alternativa C: quem não tem medo vive. Como é um condicional, podemos dizer assim: se não tem medo, então vive. Então, para se ter o valor lógico falso, a gente vai atribuir aqui que a primeira proposição, não tem medo, é verdadeiro.
e a segunda proposição, vive, será falso. Pronto, agora vamos verificar as premissas, né, se tem proposições semelhantes, para poder julgar se ela é verdadeira ou falsa. Então aqui na premissa 1, nós temos quem tem medo não vive. Então na segunda proposição, não vive, se lá na alternativa C, se tem vive, se vive é falso, então aqui na premissa não vive, né, está negando, é o oposto, então não vive será verdadeiro. Também na mesma premissa temos aqui tem medo, então comparando aqui com a alternativa C, não tem medo é verdadeiro. Então se não tem medo é verdadeiro, e aqui está negando tem medo, será falso. Pronto, vamos verificar aqui a premissa 2. Na premissa 2 não tem nada semelhante, então vamos verificar a 3. Na 3, nós temos aqui vive. Se na alternativa C tem uma proposição igual, vive, e lá é falso, aqui também será falso. Pronto, como não tem mais nenhuma proposição semelhante, vamos analisar o valor lógico de cada premissa. Lembrando que todas têm que ter o valor lógico verdadeiro para estarmos certos. Então, na premissa 1, a primeira proposição deu falso e a segunda é verdadeira. Então, o valor lógico para essa condição é verdadeiro. Está aqui na tabela, falso e verdadeiro, o valor lógico verdadeiro. Na segunda premissa, ainda não podemos julgar. Então, vamos verificar a 3. Na 3, a segunda proposição deu falso. Então, para ter o valor lógico verdadeiro, a primeira proposição, né, não está doente, ela tem que ser falso também. Pronto, então falso e falso, né, aqui na última linha da tabela, falso e falso, valor lógico verdadeiro. Então a gente pode verificar agora a premissa 2. Então na premissa 2, nós temos aqui a segunda proposição não está doente, que é igual à premissa 3, né, a primeira proposição da premissa 3. Então se aqui é falso na 3, aqui também será falso na premissa 2. Então, verificando o valor lógico, né, da premissa 2, se a segunda proposição é falso, então a primeira também tem que ser falsa, para se ter o valor lógico verdadeiro. Então, todas as premissas aqui tiveram um valor lógico verdadeiro. Não houve nenhuma divergência. Se houvesse alguma divergência, então essa alternativa ela seria verdadeira e não falsa. Agora vamos testar a alternativa D. Vamos verificar se ela é falsa. Vamos considerar como falsa. Então nós temos aqui quem é atleta não tem medo. Se é atleta, então não tem medo. Então a primeira proposição ela é verdadeira e não tem medo será falso. Isso de acordo com a tabela, né? Essa condição. Pronto. Feito isso, né, agora a gente vai olhar para as premissas e comparar, né, para ver se tem alguma semelhante, para a gente julgar verdadeiro ou falso. Na premissa 1, temos aqui a primeira proposição, né? Quem tem medo? Quem tem medo? Nós temos aqui, na alternativa D, não tem medo. Então aqui está negando, então aqui é o oposto. Então se lá tem medo, quer dizer, então se aqui não tem medo é falso, então tem medo será verdadeiro.
Na premissa 1 tem mais dado semelhante, então vamos para a premissa 2. Na premissa 2, na primeira proposição, quem é atleta, ela é igual à alternativa D. Lá é atleta, é verdadeiro. Então aqui é atleta, também será verdadeiro. Pronto, como não temos mais nenhuma proposição semelhante, vamos analisar e ver o valor lógico para cada premissa. Lembrando que todos têm que ter o valor lógico verdadeiro. Caso contrário, a alternativa D não será falsa, como a gente está deixando aqui, e sim verdadeira. Então aqui na premissa 1, para ter o valor lógico verdadeiro, se a primeira é verdadeiro, a primeira proposição é verdadeiro, então a segunda também tem que ser verdadeira, está aqui de acordo com a tabela. Pronto, aqui valor lógico verdadeiro. Então, como aqui nós temos não vive, na premissa 1, não vive verdadeiro, então aqui na premissa 3, vive será falso. E como aqui na premissa 3, para se ter o valor lógico verdadeiro, se a segunda proposição é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Só conferir aqui na tabela. Então vamos colocar aqui a primeira proposição da terceira premissa é falsa. Então na segunda premissa nós temos não está doente. Se na terceira não está doente foi falso, então essa aqui também será falso. Só que a gente percebeu aqui uma divergência, que nós temos a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Então, o valor lógico dessa premissa, ela será falsa. Então, significa que a alternativa D, ela não é falsa, e sim verdadeira. Pronto, então concluímos que a alternativa que foi pedida aqui nessa questão seria a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra D, que é verdadeira.